federaizinhos da matemática. O assunto de hoje é bem interessante, área de superfície do prisma. Vamos ler a questão? Qual é a área de superfície do prisma da imagem a seguir em centímetros quadrados, sabendo que ele é um prisma reto e sua base quadrada? Na nossa playlist, nós já temos lá o conceito do prisma, já vimos o volume do prisma. Então, se você ainda não assistiu essa videoaula, acesse aí a nossa playlist sobre geometria espacial e assista ao vídeo, que vai ser super importante para você entender a aula de hoje. Então, nós temos aqui um prisma. Vou aqui pegar o marcador. Pronto, nós temos um prisma. O que é um prisma? Só para fazer um breve lembrete. Ele tem duas bases que são paralelas iguais. Por exemplo, essa base aqui é quadrada, a questão disse. O ladinho é 12. Então, a base de cima também é quadrada e o ladinho é 12. E as suas laterais são sempre quadriláteros. Nesse caso aqui são retângulos. A base dele é 12 e a largura é 40. E eu quero saber qual é a área. Quando eu falar em área, pessoal, pensa no seguinte, ó, se essa figura aqui fosse uma caixa de sapato, a área seria todo a área total dele seria o que? A quantidade de papel que a gente usaria para fazer essa caixa. Então, só para vocês terem mais ou menos a ideia do que é área, que eu quero dizer com área. Ou então, se fosse um aquário, né? Então, a quantidade de vidro que eu precisaria para fazer esse aquário, é claro que nesse caso aqui, tirando a parte de cima, né? Porque não precisaria fechar, mas digamos que seja todo fechadinho mesmo, né? Por causa do oxigênio aquário, né? Tem que ser tudo fechado. Então, a quantidade de vidro que eu precisaria para fazer esse aquário, então seria a área de superfície. Na aula passada, que já tem um vídeo na playlist, como eu falei, nós falamos sobre volume. O que seria o volume? Seria a capacidade de água que esse aquário suporta, tá certo? Então, esse conceito aí é muito importante para vocês entenderem essa aula. Nós estamos no nosso canal agora com uma mesa digitalizadora e a minha letra vai ficar um pouquinho feia, eu peço aí que vocês desculpem. Então, vamos começar pelas faces laterais, né? Vamos colocar aqui a área. Tá muito feia. Área lateral. Então, o que seria a área lateral, pessoal? Então, a área lateral, eu vou representar aqui a L, seria o quê? Nós temos, como a base é quadrada, então tem 4 lados. Então, nós vamos ter quantos retângulos, né? Quantas faces laterais? Vamos ter também 4. Se a base fosse um pentágono, nós teríamos 5 lados. Se fosse um hexágono, 6, e assim sucessivamente. Então, nós temos 4 faces laterais. Como cada face é uma igual à outra e elas são iguais, então basta multiplicar o 4 vezes a área de uma face lateral. Então, é um retângulo, a fórmula para calcular a área de um retângulo é a base vezes a altura. Nesse caso aqui, vai ser 12 vezes 40. Simples assim, não é, pessoal? Agora, é só fazer conta, é só multiplicar. 4 vezes 12 vezes 60 vai dar exatamente 1920. 1920 centímetros ao quadrado. Então, eu já tenho aqui, ó, a área lateral, né? Os ladinhos da caixa. Agora eu vou calcular a área da base, que é essa área aqui. A questão já diz que é um quadrado. Então, a área da base, vai ser quem? Vai ser a área de um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? O seu lado ao quadrado. Então, quem é o ladinho? É 12. 12 ao quadrado, pessoal, dá quanto? É 12 vezes 12, que dá
144 centímetros ao quadrado. Essa aqui é a área da base. Então, quem que vai ser a área total? A área total vai ser igual à área lateral, mais... Tem quantas bases? Esse detalhe é importante, ó. Tem quantas bases? Tem a base de baixo e a base de cima. Então, vai ser 2 vezes a área da base. Geralmente, os livros trazem de cara essa formulazinha, mas você nem precisa de fórmula, né? Você só precisa entender a dinâmica do cálculo. Então, a área total vai ser igual. Quem foi a área lateral? 1920 mais 2 vezes a área da base. A base foi 144. A área total vai ser igual a quanto? Vamos resolver primeiro a multiplicação lá, né? 1920 mais 2 vezes 144 dá 288. Então, a área total vai ser igual a 1920 mais 288 dá 2.208 centímetros ao quadrado. Qual é a alternativa certa? Vai ser a alternativa C de casa, C de coração. Valeu, pessoal? Então é isso aí, ó. Para resolver área, você vai ter que calcular as áreas laterais, depois a área da base, e é só somar o resultado, juntar o resultado. As áreas das duas bases, mais a área lateral. E aí eu vou deixar para vocês um exercíciozinho para vocês resolverem. Nós temos aqui, um prisma de base hexagonal. E como se calcula a área de um hexágono, pessoal? É só você aplicar essa fórmula aqui, ó. A área de um hexágono é 3l ao quadrado raiz de 3 sobre 2, certo? É claro que esse resultado você vai multiplicar por 2, porque são duas bases, aí o 2 daqui, né, vai cancelar com esse 2, vai ficar 3l ao quadrado raiz de 3. Daí vai ser só você somar com a área lateral. Lembrando, se é um hexágono, tem 6 faces. Então, vai ser 6 vezes a área de um retângulo, ou seja, 6 vezes 3 vezes 11. A largura vezes a altura, a base vezes a altura, tá certo? Tente fazer esse exercício aí, pessoal. E só para lembrar, por que ele é o quadrado raiz de 3 sobre 4? Porque a base do hexágono tem 6 triângulos equiláteros. Então, por isso que a gente vai multiplicar 6 vezes cada triângulo equilátero. O L vai ser esse 3 bem aqui, né? Que é a aresta da base. Tente fazer, se conseguir, coloca aí nos comentários o resultado que você obteve. Se teve dificuldade também, escreve. Tá certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho. Vem com o Federal.